Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a crônica. Para nós entendermos o que é a crônica, imagine o seguinte. Você é um jornalista, uma jornalista, aí você é convidado a escrever um texto, mas não sobre um acontecimento considerado importante. Importante a ponto de se tornar uma notícia ou uma reportagem. Mas você é convidado a escrever um texto sobre um assunto banal, um fato do cotidiano que é considerado desimportante. E no entanto você é convidado a enxergar a experiência humana naquele fato do cotidiano e refletir, trazer uma reflexão a partir de um olhar que você dá àquele fato do cotidiano para algo que para outras pessoas passa despercebido. Você está na sala de aula, você observa ali o dia a dia da sala de aula e de repente algo lhe causa impacto. E aí você escreve uma reflexão que você tem a partir daquela observação. No caso da crônica que há no livro Homem no Mar, o cronista ele está olhando um homem nadando no mar e a partir dali, daquele acontecimento, daquele episódio, daquele recorte ali de uma cena que ele está vendo no cotidiano, ele produz uma reflexão, uma empatia com aquele nadador. Ele torce para que aquele nadador consiga cumprir a sua missão, digamos assim. Vamos ver aqui uma outra informação sobre a crônica. Ela já existe desde os tempos antigos e antigamente a crônica ela estava relacionada à narrativa de fatos históricos. Agora, como é a crônica hoje? Vamos entender isso olhando para as informações que estão anotadas aqui no quadro. Bem, a crônica ela deriva do termo cronos, que significa tempo, é um termo grego. No Brasil, como eu já falei, ela está veiculada ao jornal e ela toma a realidade como matéria-prima. O cronista ele se inspira em acontecimentos do cotidiano, como eu acabei de falar, e ele apresenta-os sob um ponto de vista particular ou peculiar. Então você vai encontrar uma crônica que tem um tom, por exemplo, poético, humorístico ou crítico, e ali há o objetivo de uma reflexão. Você pode, por exemplo, na taberna comprar algo para ajudar a sua mãe na casa, os seus pais, e no caminho até a taberna você vê algo que é aparentemente sem importância, mas ao olhar para aquele acontecimento sem importância, você de repente tem um insight, um impacto, né? E você escreve sobre aquilo, você está produzindo uma crônica. Características da crônica. Antes de nós lermos um pedacinho da crônica que há no livro, deixa eu fazer uma distinção aqui entre a crônica e o conto, porque eles são muito próximos. A crônica ela é um texto curto, né, conciso, tem uma linguagem muito próxima à linguagem jornalística, então ela fica ali entre uma linguagem jornalística, uma linguagem literária, é um texto breve, em que aquele fato do cotidiano, aparentemente sem importância, para o qual o cronista está olhando, ele pode, como acontece com a notícia, ele pode estar datado, ele pode depois se desatualizar. Mas muitas vezes a crônica ela é escrita num tom poético tão elevado que uma crônica escrita na década de 50 até hoje, quando ela é lida, ela faz sentido. Porque ela não é uma notícia, ela é uma reflexão sobre a experiência humana. Vamos lá, o conto. O conto geralmente ele é narrado, o narrador, melhor dizendo, a voz que narra o conto é o narrador, que pode ser um narrador em primeira ou em terceira pessoa. Também há narradores em segunda pessoa, mas eu não vou falar sobre eles aqui. E o conto, existe uma distância entre o que está sendo narrado, que é um fato ficcional, mas que pode se inspirar na realidade, e portanto é comum que no conto você encontre os verbos no passado. A crônica, por outro lado, aquele que escreve a crônica não é chamado de narrador, é chamado de cronista. E o cronista ele se inspira em um acontecimento do cotidiano, e geralmente a crônica ela é escrita no tempo presente. Feita essa distinção entre a crônica e o conto, vamos ler um trechinho da crônica O Homem no Mar, do Rubem Braga. Homem no mar. De minha varanda vejo, entre árvores e telhados, o mar. Não há ninguém na praia que resplende ao sol.
o vento é nordeste e vai tangendo aqui e ali no belo azul das águas pequenas espumas, espumas que marcham alguns segundos e morrem, como bichos alegres e humildes. Perto da terra a onda é verde. Aqui a gente já começa a perceber que o cronista ele está dando tom poético à crônica, fazendo uma descrição daquele ambiente por meio de uma comparação, como se as ondas fossem estivessem sendo animais tangidos por um peão. Ele faz uma comparação. Embora o cronista possa dar esse tom poético, esse tom lírico ao seu texto, também por meio da enumeração. Além de usar a comparação, ele pode usar a enumeração, que é uma segunda técnica de dar esse tom poético ao texto, ou por meio da enumeração. Mas perceba o movimento em um ponto do mar. É um homem nadando. Ele nada a uma certa distância da praia, em braçadas pausadas e fortes. Nada a favor das águas e do vento, e as pequenas espumas que nascem e somem parecem ir mais depressa do que ele. Justo. Espumas são leves, não são feitas de nada. Toda a sua substância é água e vento e luz. O homem tem em sua carne, seus ossos, seu coração, todo o seu corpo a transportar na água. Uma dica, eu me esqueci de falar isso no começo, é antes de você iniciar a crônica, você lê as palavras-chave que aparecem aqui, ó. Palavras que você geralmente não sabe o significado, para que quando você lê a crônica, você já consiga se habituar ali ao tom da crônica, o que significa. É interessante quando você lê essa crônica aqui que o cronista ele não conhece o nadador e o nadador não conhece o cronista, mas ele passa a observar aquele acontecimento como se ele o conhecesse e como se ele fizesse um pacto com o nadador, isto é, ele espera que o nadador consiga cumprir o seu objetivo, que é chegar a um determinado ponto da praia. E ali ele cria uma empatia com ele, uma empatia cuja explicação não está aparente, mas que nos leva a uma reflexão. E que reflexão seria essa? O que leva a nós termos empatia por uma pessoa, isto é, nos colocar no lugar do outro? Para terminar, resumindo a crônica, ela se inspira em fatos do cotidiano, ela apresenta um ponto de vista particular e ela procura levar o leitor a uma reflexão. Espero que tenha ajudado vocês nesse pequeno resumo. Está aí a atividade para vocês fazerem. Qualquer dúvida, postem nos comentários e nós nos vemos na próxima semana. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.